Salve, salve família! Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal, no meu canal. Vocês não sabem a satisfação que eu tenho de estar gravando esse vídeo aqui para vocês. Ó, isso durou tempos, tá? Tempo maturando na mente, que eu queria ter esse canal aqui para compartilhar minhas experiências com vocês. Tempo de amadurecimento de todo esse processo até conseguir instituir o canal, até conseguir instituir a ideia do que eu queria passar para vocês. E hoje eu tô aqui, querendo ou não, realizando esse sonho. E todo sonho que a gente consegue realizar, por mais pequeno que seja, para os outros, a gente tem que comemorar. Então, isso aqui para mim, além de estar gravando esse vídeo para vocês de boas-vindas, é a realização de mais uma meta, de mais um sonho. E aí, antes disso, né, eu queria pedir para que vocês curtissem, tá, o vídeo, já que esse é o primeiro vídeo do canal, e eu vou me apresentar para que vocês me conheçam, né, saibam que eu sou, de onde eu vim. Então, eu sou Sandro Pereira, sou biomédico, sou também terapeuta e mentor vibracional, né? Que louco tudo isso! E através desses meus conhecimentos holísticos e de saúde, eu instituí uma linha de direcionamento para produzir os conteúdos para vocês, né? São conhecimentos de saúde, conhecimentos holísticos em prol da evolução, desenvolvimento do poder da mente, principalmente para alcançar níveis superiores de consciência. Até porque, né, eu passei a produzir conteúdo para a internet depois que eu entrei no meu despertar de consciência, mas isso eu conto já já para vocês. Então eu, hoje, atualmente tenho 32 anos, vim lá de Belém do Pará, do norte do país. Hoje eu moro aqui em Florianópolis, né, na região sul, mas eu vim lá de Belém do Pará e vim para cá justamente com o objetivo de me desenvolver. Desenvolver no mental, no profissional, como ser humano. Eu passei pelo... Passei não, estou passando ainda, né? Depois que a gente começa a despertar, eu acho que a gente não termina. Então, no meu início do despertar de consciência, eu comecei a ficar muito incomodado com muitas coisas. E eu não sabia o porquê. Inclusive até com o meu trabalho, que era a realização de um sonho. E aí eu passei a me questionar, me fazer perguntas, passei a ficar obcecado em entender o porquê que aquilo estava acontecendo comigo. Até porque eu precisava de um direcionamento. Precisava saber para onde ir. E o despertar de consciência, para quem não sabe, para quem não, com certeza, se você está vendo esse vídeo, você deve estar com alguns sintomas desse despertar de consciência ou deve estar passando por essa fase. É bem conturbada, é bem cheia de questionamentos mesmo, cheia de indecisões, e a gente não sabe para onde seguir, não sabe nem para quem pedir conselhos, porque é uma situação muito louca, sabe? É uma coisa que é muito pessoal. E a resposta, que eu já adianto para vocês, não adianta perguntar para outros, para terceiros, porque a resposta ela é pessoal, ela é interior. Você tem que buscar a resposta dentro, tá? E com o objetivo de auxiliar essas pessoas que estão passando por esse processo, de auxiliar nesse processo de desenvolvimento, porque por mais doloroso, conturbado, difícil que seja, ele é necessário para que a gente passe desse patamar para esse. Então é importante compartilhar, dividir essa experiência pela qual eu ainda estou passando, né? Mas agora bem mais consciente desse processo evolutivo, desse processo de que tem que ser bem proveitoso, tá? E é por isso que eu vim aqui, fiz esse canal para compartilhar esse processo com vocês, para ensinar também um pouco do que eu já aprendi, né? Tanto como biomédico, quanto como terapeuta e mentor vibracional, que aí a gente já sai da parte científica e vai para a parte holística. Inclusive, isso aí foi um dos motivos de eu morder minha língua várias vezes, né? Que eu sempre fui muito científico. Se não tiver um artigo científico me comprovando que aquela situação é verdade, eu não acreditava. Nesse naipe. E aí as coisas foram acontecendo até que eu não migrei, né? Mas compilei todos os meus conhecimentos em uma única linha, que é do desenvolvimento humano, do desenvolvimento mental, da abrangência e da expansão de consciência, para que a gente se torne seres melhores, né? Para que a gente contribua de uma melhor forma com o planeta. Então, no ano de 2023,
que foi o ano assim do chega, da minha virada de chave. No dia 1º de janeiro de 2023, eu passei pela minha primeira experiência espiritual com a minha mentora espiritual. E pasmem, foi em um festival de música eletrônica, por incrível que pareça. Eu estava no período passando por muitos questionamentos. Eu tinha programado de ir para esse festival há mais de um ano. E aí eu fui. Eu estava terminando um relacionamento. Fui com um grupo de amigos, né? Em uma comitiva. E o nome do festival é Universo Paralelo, que acontece na Bahia. Agora é todo final de ano, né? Todo no período de Réveillon são 7 dias de festival, que é 8 dias de festival, que é um festival de música, cultura e arte. Tem muita religiosidade também, de todas as formas, ali naquele festival. E aí, eu estava passando por um término de relacionamento, estava passando pelo meu processo de insatisfação com o meu trabalho, com a minha situação, com a minha condição. Eu não estava com uma condição financeira ruim, mas por mais que eu ganhasse razoavelmente bem, eu não estava satisfeito, não estava feliz. E aquilo ali estava me consumindo de uma forma, sem contar que eu sabia que eu precisava de mudança e não sabia o porquê. Então foi a partir daí que eu comecei a ler muito. Ler sobre livro de autoconhecimento, sobre desenvolvimento, buscar o sucesso. O que é o sucesso? O que é a felicidade? Como que eu faço para encontrar a felicidade? Porque o que eu queria era sair daquela zona de certa forma, dor, sabe? E lá no festival, no Universo Paralelo, no dia 1º de janeiro de 2023, lembro perfeitamente, nunca vou esquecer, foi um dia que me deu a famosa bad, né? Deu uma bad, eu não queria estar nas festas, era um ambiente muito grande, de praia, tinham diversos estilos musicais, tinha a parte religiosa, tinha a parte de calmaria. E eu queria estar isolado porque eu não estava me sentindo bem. Então, nesse dia, eu tentei ao máximo não expor para ninguém o que eu estava sentindo, mas eu estava numa bad, muitos questionamentos, sem saber por qual caminho seguir. E aí eu pedi muito para Deus. Queria um direcionamento, me deu uma tristeza profunda, eu chorei, chorei, fui para a praia, tentei meditar, sabe, tentei me conectar e pedi para Deus um direcionamento. E eu queria saber o que fazer, porque todo o meu planejamento que eu tinha feito para o próximo ano, para 2025, ele tinha sido desfeito, porque eu tinha terminado meu relacionamento, eu não estava mais feliz com o meu trabalho, eu não estava conseguindo entregar o que eu queria entregar no meu trabalho porque eu não estava feliz. E se você não está feliz, você não consegue vibrar, sabe? Você não consegue. Isso eu fui descobrindo depois, tá? Eu já estou só adiantando. Mas eu sabia que eu não estava feliz com o meu trabalho, eu sabia que eu precisava de mudança, não sabia o que fazer. Tinha terminado o relacionamento, e aí nesse dia 1º, quando eu me recuperei um pouco, aí encontrei com os amigos novamente, e nesse dia um amigo me chamou e perguntou o que estava acontecendo comigo, se eu estava bem. Eu falei que eu estava bem. Se ele, tá, tudo bem. Então. Depois ele veio e insistiu na pergunta: você tem certeza que você está bem? Aconteceu alguma coisa? Eu falei, vou te falar o que aconteceu. E eu e no meu relacionamento, a gente ainda não tinha falado nada para os nossos amigos, né? Então, nesse dia, as pessoas não sabiam que nós tínhamos terminado. E aí esse meu amigo chegou e perguntou se estava tudo bem, e eu falei que a gente tinha terminado o relacionamento, mas que eu estava bem, no geral estava bem. E apesar do término, não era por conta do término que eu estava com toda aquela confusão, sabe? E aí ele me falou que ele tinha me feito a pergunta porque se eu sabia que ele era médium. Eu falei que sabia. Não, quer dizer, eu não sabia que ele era médium, eu sabia que ele era um bandista. Ele falou, pois é, eu sou de Umbanda, mas você sabia que eu sou médium? Não, não sabia. E pois é, então tem alguns dias, desde que a gente chegou aqui, que a sua imagem vem na minha cabeça a todo momento. E eu não sei o que que é. Apesar de eu ser médium, ainda estou desenvolvendo a minha mediunidade, ainda estou aprendendo sobre. E eu acho que é alguma mensagem que alguém quer passar para você, mas eu também não sei quem é que quer passar. Você topa descobrir quem é? Não sei se eu vou conseguir também fazer um chamado. Tem um ritual para fazer o chamado das entidades, dos espíritos, enfim.
para que venham. Mas, como tá aqui na minha cabeça todo esse tempo, todos esses dias, eu creio que vai vir. Você aceita, você topa? Eu falei, quero sim, quero entender. E apesar de cético na época, não entender muito sobre a espiritualidade, eu sempre tive a mentalidade muito aberta por sempre buscar o conhecimento. E nesse período em particular que eu estava buscando cada vez mais conhecimento, justamente para entender sobre esse processo de desenvolvimento, sabe? Entender o porquê aqueles questionamentos estavam na minha cabeça. Então, apesar de cético, eu estava muito aberto a entender. Queria uma ajuda, queria um direcionamento. E aí a gente então se afastou do nosso grupo de amigos, né? Foi pra. Eu vou ver se eu ainda tenho essa foto. Ficou perto de uma imagem de um orixá e tinha próximo também uma imagem, era tipo Jesus Cristo, todo feito artesanalmente, sabe? Com restos de árvore, folhas. Então era bem bonito. E aí nós fizemos o chamado, né? Ele fez o chamado e aí veio uma entidade, eu fiquei muito nervoso no início, porque eu não sabia nem como me portar, né? E sem acreditar totalmente, para falar a verdade. E aí, nesse processo, ela veio com uma voz doce e calma, disse que não era para eu ficar daquele jeito, que eu estava triste, que ela sentia a minha vibração, que estava baixa. Eu lembro perfeitamente disso. A minha vibração estava baixa e que não era para estar assim, que ela tinha vindo, que era para me passar uma mensagem que eu não podia ficar daquele jeito. E a minha luz era muito forte, que irradiava, que acendia as luzes das outras pessoas, e que eu não poderia. Que aquilo estava acontecendo porque tinha que acontecer, que era a finalização de um ciclo, e que o que eu tinha que fazer era entender quais aprendizados aquele ciclo tinha me passar. E aí isso para mim foi um despertar assim total, sabe? E aí começou a falar sobre situações que aconteceram comigo, que só eu sabia, dores que só doíam em mim, sensações que só eu poderia descrever, sabe? E aí ela foi falando, detalhe por detalhe do que estava acontecendo, do porquê aquilo tinha acontecido, do porquê aquela situação tinha sido dolorosa para mim, do porquê eu tinha ficado triste naquele dia em que eu tinha chorado. Enfim, foram situações assim que eu fiquei, sabe, não tinha como pensar que talvez pudesse ser uma simulação do amigo, ou algo do tipo. E aí eu fiquei assim, em êxtase. Primeiro fiquei, chorei naquele momento. Foram 45 minutos de conversa. O nome daquela cabocla doce de voz aveludada, que me chamava de filho, disse que sempre esteve comigo, falou de períodos da minha vida que eu bem lembrava, e se apresentou como Cabocla Mariana, ou Dona Mariana. E nossa, aquele momento pra mim foi incrível, porque Dona Mariana era a única cabocla de Umbanda que eu já tinha ouvido falar, assim, de fato. Porque o meu avô sempre cantava quando eu era criança, a música dela. Chegou Dona Mariana, chegou Dona Mariana, aê, essa dona, a boca do Canindé. E na hora que ela se apresentou, eu lembrei dessa música. Essa música, eu ouvi o meu avô cantar essa música, na verdade. E a gente naquele lugar paradisíaco, embaixo de um coqueiro, próximo de umas esculturas de orixás, o vento batendo. E quando ela se apresentou, essa música veio, sabe? E aí eu comecei a chorar. Chorar de emoção. Porque a sensação que eu tinha é que eu já conhecia, que eu realmente já sentia a presença dela em mim. E que ela estava ali se materializando para me passar uma mensagem que eu não podia ficar triste. Que aquilo ali estava acontecendo porque tinha que acontecer. Eu tinha que passar por aquele momento que eu tinha que aprender, eu tinha que evoluir. E me trouxe tantos aprendizados, sabe? Tantos direcionamentos para aquele ano. 2023 para mim foi um ano mágico. Mágico de muito aprendizado mesmo e dos direcionamentos que ela me trouxe naquela conversa, sabe? Várias e várias e várias situações. E a partir daquele momento eu me transformei em uma outra pessoa. Uma chave virou aqui dentro, sabe? No final da nossa conversa, após praticamente uns 45 minutos ali de conversa, ela pegou, beijou minha mão, falou que eu nunca estive só,
que não era para me sentir só, porque eu nunca estive só. Que o que eu estava sentindo não era coração partido, mas era medo do futuro, medo porque eu já tinha organizado tudo e aquela organização tinha ido por água abaixo. Eu ia ter que refazer toda aquela organização. Eu estava com medo do que esperar desse futuro e que não era para eu sentir medo porque eu jamais estive só. E que a partir daquele momento era para eu sempre pedir pro meu amigo na época chamar por ela que ela iria vir, que a gente ia conversar. O que eu precisasse, que ela era minha intuição, que ela fazia parte de mim. Nossa, aquilo ali para mim foi ao mesmo tempo transformador, me deu um aconchego, me deu segurança, me deu direcionamento e me trouxe um êxtase tão incrível, uma felicidade tão enorme. E do pior dia que estava sendo, aquele ali para mim passou a ser o melhor dia da minha vida. Com vários direcionamentos e ensinamentos. E foi o melhor dia daquele festival para mim. Foi o dia que eu aproveitei, que eu me diverti, que eu agradeci, que eu me conectei de fato com Deus. Porque eu senti que aquilo ali era a resposta do que eu tinha pedido no dia anterior, quando eu não estava bem. E aí, a partir desse momento, eu passei a ler. Ler, estudar as entidades de Umbanda, pesquisar sobre a história de Dona Mariana, pesquisar sobre autoconhecimento, pesquisar sobre espiritualidade e pesquisar muito sobre sucesso. Porque esse era o meu sonho, ter sucesso. E o que é o sucesso? Sabe? Como chegar no sucesso? E aí fui pesquisar. Li vários autores. Um dos meus autores favoritos e dos mais marcantes é Napoleão Hill. Maravilhoso. Inclusive, tem os livros aqui dele, de cabeceira. São livros que eu amo. E sempre que eu posso, eu dou uma relida novamente, porque são realmente incríveis para o nosso desenvolvimento. Enfim, a partir desse dia aí, eu voltei do festival louco. Mas louco por me conhecer, por saber o que o futuro me esperava. Porque uma das coisas que ela me falou era que meu futuro ia ser brilhante, mas que eu tinha que correr atrás, que eu tinha que descobrir qual caminho, qual caminho eu queria tomar. E que independente do caminho, se eu realmente quisesse aquilo, eu ia ter muito sucesso. Mas que eu precisava descobrir esse caminho. E eu voltei com essa missão de vida, assim, sabe? Descobrir qual que é meu caminho. Eu sei que eu não tô feliz onde eu tô. E ela falou pra mim que o meu ciclo ali no trabalho em que eu estava já tinha acabado. Eu precisava fechar aquele ciclo. Que pro novo vir, eu precisava dar espaço para que ele viesse. E que a decisão era minha, somente minha. Então eu voltei já com isso na cabeça que eu precisava mudar, que eu precisava de mudança, que eu precisava sair do trabalho, que eu precisava ter essa coragem, que é difícil. Primeiro conflito é que eu estava no trabalho que era o trabalho dos sonhos para muita gente, sabe? E que era meu sonho também. Só que tinha passado, aquela fase já tinha ganhado, já tinha chegado num bom cargo, aprendi muito, me desenvolvi demais. Tive um retorno gigantesco da equipe pela qual eu trabalhava. É, liderei aí mais de 50 pessoas e eu ouso dizer que foram quase 100 pessoas que eu liderei. Saí de um cargo de coordenação, gerência, fui para um cargo de direção, com erros e acertos. Motivei muita gente a seguir, a crescer, né? A minha formação em biomedicina me proporcionou isso. Fiz também a especialização em gestão, fiz também o mestrado em diagnóstico. Então, tudo ali na área do diagnóstico, das análises clínicas. Então, na época, eu trabalhava para um hospital, para vários hospitais, na verdade, lá do meu estado, e eu prestava o serviço de terceirizado, de um laboratório terceirizado. Então, eu fazia toda a gestão técnica desse laboratório. E aí eu lembro que aquilo ali era uma realização de um sonho para mim. E que eu queria entender também como que eu tinha conseguido realizar, porque eu montei todo aquele sonho da forma com que aconteceu. Eu já tinha antes vivido aquilo aqui na minha mente, sabe? E aí eu queria entender aquilo. E aí outra coisa que eu me desenvolvi muito nesse período também foi justamente de auxiliar as pessoas a entender o comportamento das pessoas, a mente das pessoas. Porque na liderança, na gestão, a gente precisa
disso para saber lidar com as adversidades, para saber mediar conflitos, para saber direcionar as pessoas a como reagir em determinadas situações que a gente trabalha com atendimento ao público. Então, eu passei a me desenvolver muito em relação a isso. E eu passei a gostar de ver os resultados que as pessoas estavam tendo, dos agradecimentos que elas vinham fazer depois, e de certa forma da gratidão que elas tinham pelo fato de a gente ter ajudado elas com coisas, de eu ter ajudado ela com coisas que talvez elas não tivessem uma dificuldade de conseguir enxergar. E que outras pessoas não deram esse toque, ou então não chamaram a atenção, porque se eu tinha que chamar a atenção, eu ia e chamava, sabe? Com toda a educação, com toda a classe, como se eu tratava os outros como eu gostaria de ser tratado, sempre. E isso aí me trouxe um retorno muito grande. No momento de eu sair da empresa, que eu tomei a decisão, que eu comuniquei a alta gestão, que eu precisava dessa mudança, eles também foram super atenciosos em relação a isso. A gente conversou, definiu, saí de lá de cabeça erguida, assim, sabe? Com a sensação de trabalho feito, de que as pessoas que tinham ficado, elas iam tocar o restante do trabalho, iam se desenvolver mais também. Enfim, foi uma virada de página mesmo, que eu fiquei muito feliz, assim, de ter conseguido virar essa página do livro, porque não é fácil, tá? Se você passa por alguma dessas situações em relação à transição de carreira, a despertar de consciência mesmo, não é fácil fazer essa virada, tá? Mas ela é necessária. Necessária. Hoje eu vejo o quanto que foi necessário. E ainda tem muita coisa por vir. Mas enfim, virei essa página. No dia em que eu recebi o meu encerramento de contrato com a empresa, eu automaticamente fui buscar a mudança que eu precisava. Então, nesse mesmo período, já tinha conversado com uma amiga minha que mora aqui em Florianópolis e sempre ela me convidava para vir, né? E aí eu falei para ela, agora eu vou, amiga, vou comprar hoje a passagem, vou para aí, vou morar contigo, depois eu vejo. E foi isso que eu fiz. Vim, passei um tempo com ela, foi maravilhoso, foi incrível. E é incrível que tudo que a gente passa, se a gente souber aproveitar o processo, né, a gente lembra que tudo foi planejado. Tudo um dia partiu de um desejo, de um sonho, de uma vontade. Florianópolis, eu sempre fui apaixonado por Floripa, desde a primeira vez que eu vi. Então eu sabia que eu tinha que vir para cá, não sabia o porquê. E quando eu vim para Florianópolis, as coisas todas foram acontecendo, sabe? Eu passei por um processo mais aprofundado de expansão de consciência, com a espiritualidade, entender mais sobre meus guias, sobre o meu processo, sobre o meu caminho, e conectar mais com a natureza. Oportunidades foram surgindo, foram aparecendo, até que eu me aprofundei mais ainda em relacionado à vibração, que aí é que está a chave, a virada de chave geral. Foi porque em todos os livros em que eu estava lendo tinha uma coisa que era comum, em todos. A palavra é vibração. É levar a vibração, sintonizar com a frequência do sonho para te dar clareza, para te dar motivação, para te dar energia. Vibração, vibração, vibração. E eu fui pesquisar mais sobre vibração. Até que eu fiz um curso de expert vibracional, especialista vibracional. Foi um curso de uma imersão de um final de semana inteiro. E depois fiquei com sede de mais e mais e mais. E aí eu fiz o curso de terapia quântica vibracional. E aí eu fiquei apaixonado pelo tema. Até hoje leio todos os dias a respeito, busco e resolvi divulgar tudo que eu estou aprendendo com outras pessoas. E teve mais uma questão, que durante as minhas conversas com a minha guia espiritual, uma das coisas que ela falou é que eu era um líder nato e que eu tinha, uma das minhas missões era passar o meu conhecimento para as pessoas. Eu sempre amei isso. Eu sempre amei isso, sempre. E só não queria mais, eu já tinha mudado o sonho também, só não queria mais dar aula na universidade, na época, né? Já tinha passado daquele sonho. Hoje eu ainda até penso, sabia? Mas mesclando um pouquinho ali dos conhecimentos da espiritualidade. E sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Evolução Consciente com Sandro Pereira. E ó, curte esse vídeo aqui, tá? Pra gente já ativar aí todas as funções do canal e para que eu consiga cada vez mais trazer conteúdos relevantes que eu possa compartilhar com vocês da melhor forma. Ó,
Um beijo no coração e liberte-se.